Lei Complementar número 111, de 9 de abril de 2018, dispõe sobre a organização básica e fixação do efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá e dá outras providências. O governador do Estado do Amapá faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos termos do artigo 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte lei complementar, título 1 das Disposições Gerais. Artigo 1º. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, CBMAP, é instituição permanente e regular, força auxiliar e reserva do Exército, organizado com base na hierarquia e disciplina militares, em conformidade com as disposições contidas na Constituição do Estado do Amapá e no Estatuto dos Militares Estaduais. Destina-se a realizar serviços específicos do Bombeiro Militar na área do Estado do Amapá. Artigo 2º. O Corpo de Bombeiros Militar subordina-se ao governador do Estado do Amapá. É dirigido por comandante-geral e tem como atribuição os serviços de prevenção e extinção de incêndio, proteção, busca e salvamento, bem como socorro de emergência, coordenação estadual do Sistema de Proteção e Defesa Civil, fiscalização dos serviços de segurança contra incêndio e pânico, prestando socorros em casos de afogamentos, inundações, desabamentos, acidentes em geral, catástrofes, situações de emergência e estado de calamidade pública e outras atribuições previstas em lei. Parágrafo único. Compete ainda ao Corpo de Bombeiros Militar, inciso 1, a Polícia Judiciária Militar nos termos da legislação federal. Inciso 2, perícia em local de incêndio. 3, proteção balneária por guarda-vidas. 4, prevenção de acidentes e incêndios na orla marítima e fluvial. 5. Proteção e prevenção contra incêndio florestal. 6. Atividades de defesa civil, inclusive planejamento e coordenação das mesmas. 7. Estudar, analisar, planejar, aplicar, exigir e fiscalizar todo o serviço de segurança contra incêndio e pânico no estado do Amapá. 8. Aprovar projetos, vistorias e perícias, elaborando e emitindo laudos, instruções, resoluções, relatórios, pareceres e normas técnicas. 9. Embargar ou interditar obras, serviços, habitações, estruturas, locais de diversões públicas e privadas que não ofereçam condições de segurança para funcionamento. 10. Planejar e executar atividades de proteção ao meio ambiente relacionadas com sua competência. 11. Proteção e prevenção contra sinistros em áreas de risco e de armazenagem, manipulação e transporte de produtos perigosos. 12. Promoção da formação, da fiscalização, da orientação pedagógica e operacional dos bombeiros civis, das brigadas e dos grupos voluntários de combate a incêndios, organizando-os em repartições públicas, empresas privadas, edifícios e em locais dos diversos bairros dos municípios conforme legislação específica. 13. Elaborar projetos arquitetônicos e de engenharia que contemplem a estruturação dos órgãos da segurança pública. 14. Elaborar projetos arquitetônicos e de engenharia que contemplem as fases de prevenção, mitigação, recuperação e reconstrução de desastres. 15. Administrar colégio militar integrante do Sistema Estadual de Ensino. 16. Planejar e executar programas e projetos de interação social. 17. Outras atribuições previstas em lei. Artigo 3º. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil será nomeado pelo governador do estado, escolhido dentre os coronéis do quadro de oficiais combatentes da ativa, cujo cargo será em nível de equivalência a secretário de Estado. Parágrafo único. O valor da gratificação atribuída ao cargo de comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá corresponde ao valor atribuído ao de secretário de Estado. Artigo 4º. O subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar será um coronel do quadro de oficiais combatentes da ativa, indicado pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá,
e nomeado pelo governador do estado do Amapá. Parágrafo 1º. O subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar é o substituto do comandante-geral em seus impedimentos eventuais, ocasiões nas quais será nomeado comandante-geral e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, em exercício pelo governador do estado. Parágrafo 2º. No caso da escolha do subcomandante-geral recair sobre um coronel mais moderno, este terá precedência hierárquica e funcional sobre os demais oficiais de igual posto da corporação. Parágrafo 3º. O valor da gratificação atribuída ao cargo de subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá corresponde ao valor atribuído ao de secretário de Estado adjunto. Parágrafo 4º. O substituto eventual do subcomandante-geral será um oficial superior bombeiro militar do último posto do quadro de combatentes da ativa escolhido pelo comandante-geral. Artigo 5º. O secretário executivo da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil será um coronel do quadro de oficiais combatentes da ativa. Título 2. Da Organização Básica do Corpo de Bombeiros Militar. Artigo 6º. A estrutura organizacional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, CBM-AP, compreende, inciso 1, os órgãos de direção estratégica, 2, os órgãos de direção geral, 3, as unidades vinculadas, 4, os órgãos de apoio, 5, os órgãos de execução. Artigo 7º. Os órgãos de direção estratégica são os órgãos responsáveis pelo planejamento e condução estratégica da corporação e compreendem o Gabinete do Comandante-Geral, o Gabinete do Subcomandante-Geral, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, o Comitê de Desenvolvimento Organizacional, o Comando Operacional e o Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros. Artigo 8º. Os órgãos de direção geral são os órgãos responsáveis pelo assessoramento técnico, planejamento, coordenação, execução, controle e fiscalização das atividades administrativas da corporação e das políticas de desenvolvimento institucional, subordinadas ao comandante-geral e coordenados pelo subcomandante-geral. Parágrafo único. Os órgãos de direção geral compreendem a corregedoria, a controladoria e as diretorias. Artigo 9º. As unidades vinculadas compreendem os órgãos com regulamentação, organização e estruturação próprias vinculadas ao CBM-AP, através do desenvolvimento de atividades inerentes ao militar estadual, ao bombeiro militar e à defesa civil. Parágrafo único. Os bombeiros militares que exercerem cargo ou função dos referidos órgãos serão considerados em exercício de atividade bombeiro militar. Artigo 10. Os órgãos de apoio são os órgãos responsáveis pela administração da corporação em nível intermediário, incumbidos de assessorar os órgãos de direção estratégica e os órgãos de direção geral no planejamento, na coordenação, na execução, no controle e na fiscalização das atividades relacionadas com as políticas de desenvolvimento institucional, subordinados ao comandante-geral e coordenados pelo subcomandante-geral. Parágrafo único. Os órgãos de apoio compreendem as assessorias, a Academia de Bombeiro Militar, as coordenadorias, as comissões e os centros. Artigo 11. Os órgãos de execução são os órgãos responsáveis pelo planejamento, pela coordenação, pela execução, pelo controle e pela fiscalização das atividades fins da corporação e incumbidos de assessorar os órgãos de direção estratégica e os órgãos de direção geral nas políticas de desenvolvimento institucional, subordinados ao comandante-geral, coordenados pelo subcomandante-geral e dirigidos pelo comandante operacional. Parágrafo único. Os órgãos de execução compreendem o comando operacional, os grupamentos de bombeiro militar e os grupamentos especializados. Então é isso, pessoal. Nós finalizamos aí a leitura do título 1 e do título 2. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Eu estarei postando a parte 2, que é o título 13 e o título 4. Nós estaremos finalizando a leitura dessa lei tão importante para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá.
Pessoal, quem me conhece já do concurso daqui do estado do Pará, do CBMPA, tá certo? Do Corpo de Bombeiro Militar do Pará, sabe que eu faço também questões, eu faço uma análise minuciosa ali, explicativa das questões. Então não deixe de se inscrever no canal, tá certo? Não deixe de se inscrever no canal para continuar acompanhando os demais vídeos que seguirão. Bons estudos e até a parte 2, pessoal!